O guia, ele fala basicamente da alimentação, mas quais são as recomendações? Existem recomendações em relação ao aleitamento materno? Mudou alguma coisa nesse guideline? Nesse guia, então, começando na primeira recomendação desse guia, né? Ele fala sobre o aleitamento materno, que deve ser, né? Então, a recomendação diz o seguinte, eu tô com meu computador aberto aqui porque, primeiro que não temos versão em português ainda, e eu não vou decorar do jeito que tá escrito. Então, aproveitem a tradução simultânea. Ao vivo, simultânea. Então, ele fala o seguinte, que o aleitamento materno deve continuar até 2 anos ou mais. Veja bem que essa recomendação, ela é forte, mas a certeza de evidência é muito baixa. O que isso quer dizer? É uma recomendação forte, todas as pessoas que estavam ali naquele consenso entraram em um acordo forte, porém, as evidências que mostram esse benefício não são muito fortes, né? Inclusive, são muito fracas. Ok, quando você começa a ler essas justificativas, aí você vai ver o seguinte, que quando você compara bebês que foram amamentados até 1 ano com bebês que foram amamentados até 2 anos, qual que é a grande diferença, né, entre esses bebês para você defender o aleitamento materno até 2 anos? Uma dos motivos da gente defender é que o bebê que mama até 2 anos de idade, ele, principalmente no momento em que ele vai estar doente, que a criança não come bem, ele vai ter o aporte nutricional do leite materno. E também os efeitos imunológicos do aleitamento materno. Então, é bastante importante naquele momento de convalescência, de doença, né? Então, esse seria um ponto bom. Que mais? Quando você vai avaliar em relação à diminuição de doença, você tem diminuição de gastroenterites, né? Então, diarreias e infecção respiratória no grupo que mama até 2 anos, quando comparado com o grupo que só mama até 1 ano. No entanto, quando você vai avaliar ganho de peso, etc., não existe muita diferença, né? Se você faz o aleitamento materno até 1 ano ou até 2 anos ou mais, tá? Em relação a benefícios para a mãe, em relação à diminuição de câncer, amenorreia, aquelas coisas todas que a gente sabe, diabetes tipo 2, não faz diferença manter o aleitamento por 1 ano ou 2 anos ou mais. E temos uma coisa negativa dos 2 anos ou mais, que aumenta o risco de osteoporose materna. Mas... Coitada da mãe, é sugada até a alma, gente. Eu quase fiquei careca com a minha segunda filha. Pois é, né? Pra amamentar a criança. Então, assim, pesando os benefícios, eu acho importante a gente falar isso. E nós estamos com 2 pessoas aqui que são super mega pró-aleitamento materno. Pró-aleitamento, eu amamentei quase 5 anos da minha vida. Entendeu? Mas é importante a gente ter esse olhar crítico. Porque de vantagem gritando, o que tem é pontual do que a gente sabe, as imunoglobulinas, anticorpos, a gente vai passar pro bebê. E beleza. É isso. E vai melhorar. Mas que nutricionalmente, nessa de 1 a 2 anos de idade, porque... Não é isso. Realmente, quando eles ficam doentes, eles não comem. Nossa, ter o aporte ali do mamar da mãe é excelente, é importantíssimo, né? Mas também tem aquela coisa que fica cultural. O bebê tem que mamar, né? Tem aquela coisa, todo mundo tem que tomar leite. A gente não tem que tomar leite, não, entendeu? Pois é. Tá aí a gasto pra dizer. Mas tem que pensar na saúde materna também, né? Isso é uma coisa que nós que atendemos mães que amamentam, as mães ficam tão desesperadas para conseguir a amamentação. Até o psicológico, eu vejo mães que às vezes já passou muitos anos do período que amamentou e elas carregam uma culpa por não ter amamentado. E eu falo, gente, as minhas amamentações, a primeira foi muito louca. E eu acho que eu só mantive porque eu era pediatra e aí o meu inconsciente não tinha tantas recomendações assim, era aquela coisa, né? Mas a gente vê, às vezes, o desgaste materno. A gente tem que suplementar uma mãe de forma adequada. Hoje em dia tem até um documento da SBP falando do pré-natal pediátrico, olhar pra mãe, né? E às vezes o desgaste de rotina da mãe, daquele bebê que fica ali grudado nela o dia todo. E é isso, olha o risco de osteoporose muito na alto. Coitada da mãe. E nós, mulheres, já temos um risco de osteoporose super aumentado. Então é um fator de risco a se pesar. E eu acho que também é importante orientar, né, na livre demanda. Uma coisa é o bebê que está exclusivo até os 6 meses e é o único alimento. E outro, é importante que tenha se estabelecido que fez 1 ano, a tendência, 1 para 2 anos, que eu explico para as mães, é mamar menos e comer mais. É uma transição.
né? Porque o lactente é até 2 anos de idade. Exatamente. Né? Então, e aí até 2 anos ou mais, aí cada um faz tem o que as quer. suas opiniões do que vai fazer. Exatamente, né? Então, existem essas recomendações. A recomendação deve ser mantido até 2 anos ou mais, mas agora vocês já sabem o que foi pesado nessa balança, né, em riscos e benefícios para colocar essa compensação, essa recomendação. Mesmo com o risco de osteoporose na mãe, as vantagens para o bebê ainda fazem com que essa recomendação seja importante, né? Inclusive, ele fala nesse trabalho que o leite materno, quando oferecido como único leite, também tem um valor econômico importante. Mas aqui mesmo ele coloca, a mãe, para conseguir manter uma amamentação adequada, muitas vezes não consegue trabalhar. Exatamente. E aí, pesando na balança, como é que fica essa situação? E aí, aquela coisa da maternidade que a gente fala, né? Muita mãe se sente culpada por trabalhar, mas quando você trabalha, você dá outras coisas pro seu filho, né? E que você precisa não necessariamente, vou trocar o peito pela fora. É possível amamentar e trabalhar, claro que sim. Meus filhos amamentaram até os 2 anos ou mais, exclusivamente. Aí eu tirava leite no trabalho, no posto, levava bomba, até aqui pro estúdio já trouxe bomba de leite. Mas, realmente, um impacto econômico. Será que essa mãe consegue ficar com essa criança há tanto tempo? Né? A nossa licença maternidade. Nossa licença maternidade são 4 meses. E a paternidade? Entendeu? A paternidade nem é uma tem, palhaçada. É uma palhaçada. Não existe. Né? Aí a mãe fica sozinha com o bebê ali, que tá sugando, e às vezes se sente culpada, até para uma complementação quando necessário. Né? Então, é importante a gente definir isso e conversar e dar um alívio para essas mães, né?